Nacionalidade Japão. Nacionalidade brasileiro. É isso aqui então. Nacionalidade japonesa brasileira. Pois é. Vamos aqui tentar falar a minha forma de ver e a minha forma de entender como funciona dupla nacionalidade no Japão, assim como está aí no vídeo, no título do vídeo, né, como que funciona. Eu já vi alguns vídeos de alguns youtubers brasileiros no Japão, e alguns famosos, alguns não muito famosos e tal. Então aí vamos lá falar a nossa forma de ver, claro, e a nossa forma de entender, ok? Então é o seguinte, como vocês viram no vídeo passado, o seu Da Vinci tem aí a nacionalidade brasileira e também tem a nacionalidade japonesa. Então significa o rapaz, como eu mostrei, tem 2 passaportes. Aí como que é aqui no Japão? Eu já ouvi dizer aí que... Eu ouvi dizer não. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem nasce no país, no estado americano, se torna aí um cidadão americano automaticamente, só pelo fato de ter nascido no país. E muitos nos perguntam, assim, muito curioso, né? Mas quem nasce no Japão não é japonês? Então fica aí essa pergunta, né? E na verdade, o Japão é muito rígido para esse negócio de dar a nacionalidade ou não. Então, como muitos já acompanharam aí eu tentando fazer aí o processo da minha naturalização e tudo mais, e sendo que eu estou aqui há 500 anos, e às vezes as pessoas pensam assim, o cara é casado com japonês, automaticamente o cara já é japonês. Também não é. Então, as coisas não funcionam por aí. Então vamos lá, como é que funciona aí, careca? Para de falar, enrola logo, pô. Então é o seguinte, a parada é a seguinte, Japão, as suas leis, né, de imigração funcionam assim. A gente vem para trabalhar, para passear, para o que você quer que você venha fazer, estudar, qualquer coisa, você vem no Japão com um visto. E esse visto, existe milhares, claro, né? Como qualquer outro país tem suas regras, suas leis, e aqui não é diferente, tem visto para tudo. E no caso, vamos supor no nosso caso brasileiro, né? Se a gente vem para cá e acaba tendo um filho que nasce aqui, e no caso de ambos serem nacionalidade brasileira, se o filho nasce aqui no Japão, ele é o que os pais são, no caso estrangeiro, no caso brasileiro, coreano, seja lá o que for. Então, nasceu no Japão, não te dá o direito de ser japonês. Isso é fato, mas isso, lógico, no documento, claro, porque tem muitos que nascem aqui, filhos de estrangeiro, independente de qual estrangeiro que for, eles acabam aí, às vezes, nem aprendendo a língua materna dos pais, a língua do país dos pais deles, por estar no Japão, vivendo toda a cultura aqui, né, e acaba, então, só absorvendo a cultura japonesa propriamente dita, e às vezes nem sabe de que país que veio os pais, e acaba que eles não falando a língua materna dos pais, acabam pensando que são japoneses, e nisso acaba confundindo a cabeça de muitos, porque pensam que são japoneses, mas eles muitas vezes não vão ter o passaporte japonês, não vão ter as documentações dizendo que ele é japonês. Isso acontece justamente pelos pais serem estrangeiros. Então,
qual é a situação que lhe dá o direito de nascer aqui e ter o direito de ser um japonês na hora que você nasce já, propriamente dito assim, né? Isso acontece quando você, logicamente, você é japonês, filho de um japonês, com um japonês nasce aqui, você é japonês, claro. Mas no caso nosso de estrangeiro, se se algum dos pais, se ou o pai ou a mãe for japonês, essa pessoa já vai ter o direito de ser japonês, falando propriamente em documentação, que é no nosso caso. A Lu é japonesa, eu não sou japonês, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro na minha documentação, eu estou como brasileiro aqui no Japão. Mesmo que eu tivesse cara de japonês, como tem muitos brasileiros que têm cara de japonês, e na verdade na documentação são brasileiros por ter nascido no Brasil, ou coisa parecida, acaba sendo na documentação brasileiro, né? Então, mesmo assim, eles são brasileiros, que no meu caso eu não tenho cara japonês, mas eu sou brasileiro e é o que conta. Então, o que acontece? Eu não tenho dupla nacionalidade. Então, como eu sou brasileiro e a Lu é japonesa, o Da Vinci, o Leonardo, é japonês pelo fato da mãe dele ser japonesa. E aí o que acontece? Por que ele tem dupla então? Pois é, o Japão, a sua lei de imigração não permite dupla nacionalidade. É um dos, até eu acho que muitos países que não permitem dupla nacionalidade. Então, se ele não permite dupla nacionalidade, por que o Leonardo tem dois passaportes, duas nacionalidades? É porque o nosso país brasileiro, Brasil, ele permite ter duas nacionalidades, às vezes até mais. Eu já vi história de pessoas que têm até 5 passaportes e é viável, tipo assim, na nossa lei é possível você ter mais de 2, 3, sei lá até quantos mais nacionalidades. Passaporte. Como a gente no Brasil, praticamente todos nós somos descendentes de algum lado aí, né? Se a gente fosse, se cada um de nós tivéssemos aí a oportunidade de saber de onde que a gente veio, para onde que vai, para onde que foi, para onde que não foi, e a gente tivesse a oportunidade de ter todos os documentos certinho para pegar todas as nossas descendências, a maioria de nós teria aí mais de 2, 3 passaportes. Isso aí é fato, né? Então, como não é fácil, a gente não tem. Mas, se fosse fácil, teríamos. E o nosso país permite. Então, já que o Brasil permite, o Japão não permite. Mas, é o seguinte, ele nasceu, foi registrado na prefeitura como japonês já. De cara já é registrado como japonês. Beleza. Aí, como eu sou brasileiro, eu posso dar a minha nacionalidade para ele. Foi o que eu fiz. Fui lá no consulado, registrei o cabeçudinho lá como filho do cabeça de rapadura aqui. Beleza. Aí agora ele tem duas nacionalidades, 2 passaportes. E vive em 2 culturas, que é no caso daqui de casa, né? Vocês sabem aí que eu dou muito valor na cultura brasileira, tanto quanto eu dou valor na cultura japonesa, que faz parte da nossa vida e é o que eu sou, né? Graças a Deus. Daí o que acontece? Ele tem 2, só o Japão não reconhece as 2, assim, em termos, né? No caso, ele tem que escolher ou uma ou outra aqui, enquanto ele estiver aqui. Aí quando ele completar 20 anos, ele vai ser feita essa escolha. E é uma escolha própria, como ele já está em 20 anos, ele vai poder escolher o que ele quer ser. Se ele vai ser japonês ou se ele vai ser brasileiro. Só que acontece o seguinte, se de repente ele escolher ser japonês, falar assim, não, eu quero ser japonês. Aí o que acontece? Se ele escolher ser japonês, ele vai continuar com as 2.
porque o nosso país permite duas nacionalidades. Mas por que ele vai continuar com duas, sendo que o Japão não reconhece duas? Não é que não reconhece, não permite duas, né? Duas nacionalidades. Ele vai continuar porque o nosso país podemos ter mais de duas, ou mais de uma nacionalidade. Então, se ele escolher ser japonês, ele vai continuar sendo brasileiro. Agora vamos pensar o contrário. Quando ele completar 20 anos, se ele falar assim, não, eu quero só ser brasileiro. Se ele falar, não, eu vou querer só ser brasileiro, isso aqui, né? Ele vai ter que falar aqui para o juiz aqui, no Japão. Se ele falar para o japonês, juiz lá, eu quero só ser brasileiro, o juiz vai tirar o passaporte japonês dele automaticamente. Que ele escolheu ser brasileiro. E se ele escolheu ser brasileiro, ele não tem mais o passaporte japonês, porque foi escolha dele. Entendeu como que o negócio funciona, mais ou menos? Esse negócio é meio confuso, mas é meio confuso, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Então, quando ele completar 20 anos, ele tem duas agora. Quando ele completar 20 anos, ele vai ter que escolher na frente do juiz japonês aqui, né? Isso acontece com todos que têm dupla nacionalidade. E lá na frente do japonês, do juiz, ele vai falar assim, que se o cara for inteligente, o cara vai falar assim, não, eu quero ser japonês. Ele vai continuar sendo japonês e vai continuar sendo brasileiro porque o nosso país permite duas. Só que logo o juiz vai falar assim, você vai querer ser japonês? Então, você entrega o seu passaporte lá pro Brasil. Você entrega lá porque você não pertence mais à parada lá. Você é só nossa aqui, vai falar assim pro cara, né, pro caboclo lá direito do seu Da Vinci, né? E vai falar assim, só que é o seguinte, eu nunca vi um ex-brasileiro. Isso é fato, eu nunca vi um ex-brasileiro. Porque, como eu disse, o nosso país permite mais de uma nacionalidade, que isso é fantástico, isso é maravilhoso. Depois eu explico o porquê. Então, se o nosso país permite duas, não vai ter como ele entregar isso aqui. Não existe ex-brasileiro. Entendeu como que é a parada? Agora, vamos ver o contrário. O Da Vinci foi lá no tribunal, falou para o juiz assim, seu juiz, arigato, falou pro juiz lá assim, ó, seguinte, juiz, eu quero ser brasileiro, porque eu sou brasileiro, e acabou, não quero mais ser nenhuma raça. Principalmente japonês, não quero mais ser. Aí o juiz fala, é mesmo, é? Ah, beleza, me dá isso aqui. Tirou, não tem mais, acabou, porque ele escolheu ser brasileiro. Não é ruim ser brasileiro, é ótimo, maravilhoso ser brasileiro. Mas ele escolheu ser brasileiro. Então, o juiz tirou o passaporte dele japonês. Entendeu como que é o negócio? Aí não tem mais. Acabou. Tá fácil aí para entender, né? Então funciona assim a parada. Mas, como não existe ex-brasileiro, existe ex-japonês. E eu conheço vários ex-japoneses. São japoneses que foram tanto para o Brasil, quanto para a América, quanto para outros países, e renunciaram lá a sua nacionalidade por algum motivo próprio, claro, né? E chegando lá, vamos supor, tem muitos japoneses que saíram daqui, que nasceram aqui, que foram lá para o Brasil, chegaram lá, pegaram o passaporte brasileiro, a nacionalidade brasileira, e foram lá no consulado japonês, no seu próprio consulado, e disseram assim, eu não quero mais ser japonês. Eu me naturalizei brasileiro, eu quero só ser brasileiro. O cara arrancou o passaporte do cara, japonês, porque aqui não permite duas, aqui, né? Então é assim que funciona, ok? Agora, se o Da Vinci for lá e falar assim, não, eu quero ser japa, ele vai continuar com essa aqui porque nós permitimos duas. E não existe ex-brasileiro, porque não tem como você entregar isso aqui e dizer assim, não sou mais brasileiro, a partir de agora eu sou só japonês. Não tem porque o Brasil permite, tá bom? Então ficou bem claro assim a parada? É meio confuso assim às vezes, mas a gente pensando direitinho, porque todo mundo sabe que
quem tem dupla nacionalidade aqui, independente se é brasileiro ou se é outra raça, sabe que quando é jovem, quando é criança, e quando completar 20 anos, que é a maioridade, vai ter que escolher ou uma ou outra. E geralmente as pessoas que são inteligentes escolhem a japonesa porque vai continuar com a própria se o país dele permitir. Agora eu vou falar por que é bom escolher e é bom ser brasileiro. Porque o nosso país, além de permitir duas, ser brasileiro no estrangeiro é maravilhoso, cara. É maravilhoso porque temos aí, graças a Deus, muitas coisas a nosso favor e que não são poucas coisas, são coisas maravilhosas a nosso favor e que eu, propriamente dito, eu ponho a ver aqui a nossa cultura brasileira em forma de capoeira e é sempre bem-vindo, é muito maravilhoso e eu digo aí com todo orgulho que as japonesas, amigas da Lua, né, no geral, elas têm maior inveja da Lua, assim, inveja branca, aquela inveja que a gente fala que é inveja, mas não é inveja, né, aquela inveja branca. Por ela ter um marido brasileiro. Só que a gente sabe que todo mundo é igual, né, cara? Mas elas têm inveja, assim, diz assim, nossa, Lua, poxa, é tão bom você ter um marido brasileiro, nossa, ele vive te beijando toda hora, ele vive te agarrando, ele coloca no colo, ele faz isso, ele faz comida, ele faz aquilo outro, mas nem todo mundo é igual, claro, mas em todo caso, todo mundo, as mulheradas aqui, as japonesas, tem essa invejinha branca da Lua aí, por ser casado com um brasileiro, graças a Deus. É lógico que é uma coisa que eu construí, claro, né? Mas tudo bem. Não vem ao caso agora, careca lazarento. É o seguinte, então a parada é essa. Eu tenho aí um amigo africano que ele foi refugiado ele é do Congo. Ele refugiou com a família dele aqui pro Japão, né? E chegando aqui, depois de muitos anos, ele pediu a naturalização. Ele fez a naturalização dele aí. E ele conseguiu, depois de muita batalha e tal. Só que o Congo, no caso lá na África, do país dele, não permite duas nacionalidades. Não permite duas. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que ficar só com a japonesa, porque o país dele não permite. Então aí o Japão falou assim, você quer ser japonês? Então você vai devolver o teu passaporte. E ele teve que devolver realmente porque o país dele também não permite, né? Então, se o país dele não permite e o Japão não permite, então ele ficou só com uma. E graças a Deus o nosso permite dois. Que é felicidade pura, cara. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pena que eu não tenho as duas, eu tenho só uma, né? Mas tudo bem. O importante é ser feliz. Mas aí, espero que tenha... desmistificado aí, ó, falando bonito pra caramba, desmistificado aí a parada do visto da dupla nacionalidade, de como funciona e que é assim que funciona, que é facinho de saber. Aí o que acontece? O Japão sabe que e sabe, claro, que alguns países não permitem ser ex-brasileiro, né? Então o que acontece? Ex-brasileiro, do país que você seja aí. Então, o que acontece? Quando o Japão sabe que outros países não permitem, aí o que acontece? Eles, no caso do brasileiro que se naturalizou, né, no caso, né, aí o que acontece? Ele vai lá, ele vai dar o passaporte pro caboclo, né, que foi o que aconteceu com o Da Vinci, ele dá o passaporte, e ele sabe que ele tem esse outro passaporte, ele sabe disso, né? Eles fazem uma coisa assim, meio de fechar os olhos, assim, pra dizer assim, você é só japonês, né? Mas tudo bem. Mas eles sabem que você tem dois. Eles sabem tanto que no aeroporto, quando você sai daqui, vamos supor, o Da Vinci, como é que ele ia fazer? A Lua, para ir pro Brasil, vocês viram que ela precisa de visto. Ela não conseguiu ainda, ela precisa de visto para ir para lá. Na verdade, não era preciso, mas precisa. Aí, visto de turismo, isso que eu tô falando, né? Aí o que acontece? No caso do seu Da Vinci, ele não vai precisar de visto, porque ele tem duas. Aí o que acontece? Ele vai pro Brasil. Se ele vai pro Brasil, ele precisa de visto. Mas como ele é brasileiro, ele vai como brasileiro. Ele vai sair do Japão como um brasileiro que vai para a sua terra natal.
Então ele vai sair lá no aeroporto de Narita, por exemplo, do Japão, lá de Tóquio. Sai de lá, carimba o passaporte brasileiro saindo do Japão. Vai um brasileiro embora para a terra dele. Aí chega lá no Brasil, ele vai entrar com um passaporte brasileiro, porque ele não precisa de visto, entrou, beleza, entrou mais um brasileiro aí, cabeça de rapadura no Brasil, beleza. Agora o Da Vinci vai ter que voltar. Na hora de voltar, ele vai fazer o contrário, ele vai pegar o passaporte japonês, ele vai entrar para o Japão agora. Para entrar no Japão precisa de visto, assim como a Lua precisa de visto para entrar no Brasil, né, um visto de turismo, vocês também precisam de um visto de turismo para entrar no Japão. Aí ele vai, como o Da Vinci é os dois, ele, como agora que ele vai voltar para o Japão, ele vai entrar como japonês. Porque daí ele não vai precisar de visto aqui, na hora que ele for bater o carimbo ali na Polícia Federal aqui, ele não vai precisar de visto, então ele vai entrar como japonês. Então, ele vai precisar dos dois passaportes. É assim que funciona, ok? Então, no meu caso, eu saio do Japão como brasileiro e volto como brasileiro. Tá certo? Só que eu não vou precisar de visto lá e nem visto aqui. Aqui eu preciso, mas eu já tenho, então não precisa. No caso da Lua, ela vai sair como japonesa. Vai chegar lá como japonesa, vai bater o visto, vai bater o carimbo lá, dizendo que entrou uma japa lá no Brasil, e vai voltar para a terra dela como japonesa, mas normalmente. Então é assim que funciona, ok? Espero que vocês tenham entendido, e era só mais uma forma de passar essas informações, que tem muitos canais aí que já passam essas informações e já passaram, passam, e cada qual passa da sua forma, mas essa aqui é uma forma, não é inventada, é uma forma verídica, né? Mas é a minha forma de falar. E mais um detalhezinho muito importante, que eu acho que a maioria dos canais que já falaram a respeito não falaram, e que muitos talvez nem sabem, né? É que há exatamente uns 20 anos atrás, nem é muito tempo, mas vamos supor, há 20 anos atrás, se o Da Vinci tivesse nascido lá, na mesma situação, só que há 20 anos atrás, o Da Vinci não ia ser japonês. Não ia ser, porque há 20 anos atrás era o seguinte: você não tinha direito de ser japonês se a tua mãe fosse a japonesa, que era no caso do Da Vinci, que é no caso do Da Vinci agora, né? E por que isso? Porque há 20 anos atrás, se o pai fosse japonês e a mãe estrangeira, independente da raça, se o pai é japonês, eles tinham o direito de ganhar o passaporte japonês, o filho. Mas se o caso é o contrário, se a mãe é japa e o cara é brasileiro ou é outra raça que seja, se a mãe é japa, o moleque nasceu entre esse casal, eles não davam o passaporte pro moleque, porque o pai era estrangeiro. E o que significa isso? Isso aqui significa racismo contra as mulheres. Não sei bem se seria essa palavra, mas um desrespeito muito grande, claro, porque a gente sabe que no Brasil mesmo, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, mulher não tinha direito a voto e tudo mais, e principalmente a cargo político, essas coisas, né, coisa que a gente sabe que sempre existiu, e ainda, infelizmente, em alguns países, hoje em dia, nem mulher não pode tirar carta de motorista, porque é mulher. E isso acontece, eu vi recentemente numa matéria na televisão japonesa, mostrando que era o país da Árabe, aqui eu não sei qual era o país propriamente dito, não sei se era o Emirados Árabes ou coisa parecida, sei que é das Arábias. Recentemente deram o direito da mulher tirar a carteira de motorista. Aí passou lá a mulher fazendo aula, tal. Só que o detalhe, a instrutora, o instrutor, no caso, do professor da autoescola,
só pode ser mulher. Não, jamais pode ser homem. Porque o homem e a mulher, que não sejam marido e mulher, jamais pode ficar junto no mesmo lugar. Isso é fato, lá nas Arábias, né? A gente sabe que tem países assim que ainda vivem nesse tempo das pedras, né? E o Japão, como sempre foi um país aí machista e tudo mais, e as mulheres sempre foram botadas para trás, há 20 anos atrás, a mulher sendo japonesa não teria, e casando com estrangeiro, ela não teria o direito de dar a nacionalidade para o seu filho, cara. Pensa numa situação. Então, esse negócio da mulher ser japonesa e o molequinho ganhar a nacionalidade é coisa recente de 20 anos para trás aqui, tá bom? Então, é só curiosidades que eu acho que aí não foi passada ainda e que é fato, infelizmente, né? Tudo bem, então. Qualquer coisa, estamos aí. Axé para todo mundo.